Saíram os spoilers do capítulo 370 e 371. Isso mesmo, saiu 2 capítulos de Black Clover ao mesmo tempo. O capítulo 370 é Carregue no Caos, a tradução literal, né? Teve uma página dupla colorida, como vocês podem ver. E o capítulo começa mostrando a luta do Aster e Uno contra o Lucius. Mostra eles dois derrotando vários anjos. E conforme eles vão destruindo, parte de Clover também vai sendo destruída. Mostra o Lucius executando um novo feitiço, que aparece meio que a árvore de Clifford, com as raízes atravessando o campo que o Uno fez. Que o Ryu falou para ele que o Lucius está tentando realizar, fazendo um feitiço mágico imensamente poderoso. E então aparece essa árvore. O Ryu, a Charlotte e o William dizem que não vão desistir. E o Ryu diz que a única ameaça para Lucius é a dupla, enquanto Aster e Uno continuam lutando. Tem várias cenas dos touros negros lutando contra os anjos, né? E contra os clones do Lucius. Tem o Zora e a Charmin usando a mana de antimagia, né? O manto, no caso, de antimagia, né? O Finral. Uma luta que também tem muito potencial, que é o Gauch e a irmã dele vão lutar juntos com o Ryu. Temos a Grey e a Vanessa também lutando, enquanto a Noelle luta com a mãe dela, né? O Aster e o Uno estão tentando encontrar o verdadeiro Lucius no meio dos clones. O Lucius zomba do Aster e do Uno por não conseguirem passar pelos montes de clones. Mas os touros negros estão indo para ajudá-los. O Henry ainda diz: Aster sempre acaba indo em frente, não é? Temos uma página dupla sensacional com o Gordon na frente do William e da Charlotte. E isso é muito interessante pelo fato de que o Gordon despertou um novo poder, digamos assim, há algum tempo, né? Que é de transformar maldições em magias, em poderes no caso. Vimos ele usar isso no Henry, mas algumas pessoas não se lembram, mas tanto o William quanto a Charlotte também tem maldições. Ou seja, ele vai utilizar esse poder neles dois. E eles vão ganhar um novo boost, um novo poder, que não sabemos como vai ser, né? Eu espero muito do William, que faz tempo que ele não tem um destaque grande, né, no mangá. Sem falar que mostra um pouco do Nest e da Ichika ajudando o Yami. O William fala que não importa o que aconteça, ele vai proteger este país. E a Charlotte diz que ainda não pode morrer. Temos mais cenas dos touros negros contra o Lucius, né? Os clones, no caso, né? E é basicamente isso. Mostra muito do contexto de quem tá lutando e tal neste primeiro capítulo, encerrando com o sorriso do Aster. Agora vamos para o outro capítulo, o 371. Capítulo 371, Almas Imortais. O foco dessa luta vai ser a Mereoleona e o Morris. Começa com um dos caras dos Reis Leões Carmesinhos dizendo que deixa tudo com a Mereoleona, né? Isso que já foi mostrado, é só para dar um contexto. Enquanto a Mereoleona luta contra o Morris. O Morris mostra a sua outra magia do demônio, né, no caso. Magia da Terra, Marcha dos Santos Tolos. Onde ele convoca vários subordinados, vários monstros para atacarem a Mereoleona. O Morris diz que simpatiza com a Mereoleona, dizendo que ela almeja a grandeza às custas dos incompetentes, que no caso seriam os seus subordinados que morreram. Temos um mini flashback do Morris falando que quanto mais falam sobre ética, sobre essas coisas que são boas no caso, acabam apodrecendo sem conseguir nada, não consegue sucesso na vida. E ele continuou fazendo as suas pesquisas até que um dia ele diz que foi escolhido por Deus, né? Que no caso é ser escolhido por Lucius. E aqui temos um momento muito interessante, que é o flashback da Mereoleona. A gente já teve, não é bem um flashback da Mereoleona em si, era dela e do Fuegoleon, mas era bem sutil. Mostra que ninguém queria treinar ela, rolava muita fofoca sobre ela, falando que ela era, do quão forte ela era e tal, que ninguém conseguiria competir com ela. Aí o fato de ninguém querer treinar com ela, ela foi obrigada a treinar sozinha. A gente achava que ela treinava sozinha porque ela era muito foda e tal, e ela é muito foda. Mas ela foi obrigada a treinar sozinha, não é porque ela quis.
Ela treinava escalando paredes, enfrentando monstros, essas coisas. E ela achava que estava tudo bem se ninguém seguisse ela. Mesmo sozinha, ela poderia se tornar mais forte. Mas até que ela chegou no limite dela, ela não conseguia mais evoluir. E ela fala para ela mesma: eu só posso chegar até certo ponto sozinha. E aí tem uma imagem que é tipo as mãos dos seus companheiros mortos apoiando ela. E ela se lembra dos Reis e Leões Carmesins, que eles pedem para ela treiná-los. Eles fazem um treinamento e ela manda eles pararem, porque eles não vão aguentar. Mas mesmo ela falando isso, os Reis e Leões Carmesins continuam em frente. Até que o Fuego Leão chega do lado dela e falando: desculpa te deixar esperando, irmã. Mas a Meriel responde: não estou esperando. Enquanto isso, o grimório dela começa a brilhar e começa a ser escrito um novo feitiço. Enquanto ela brilha muito, ela brilha tanto e começa a destruir o terreno à sua volta. Ela começa a criar terremotos e todo mundo se assusta com isso. E assim ela cria um novo feitiço, que é Ultimate Flame Magic Excellitus Leonum, em que ela meio que ressuscita todos os seus companheiros que foram mortos nessa luta, para lutar ao lado dela. Fora que ela fica toda pegando fogo. Bem, ela sempre teve isso, né? Mas dessa vez é um pouco diferente. Ela se torna a própria mana, como já foi um pouco trabalhado isso. Essa parte que ela ressuscita os seus companheiros, eu não acho que ela ressuscita para eles ficarem para sempre, como se eles ficarem vivos de verdade. É só algo temporário para eles ficarem lutando ao lado dela. Talvez ela pode fazer isso de novo outras vezes e tal, mas eles não vão ficar, os que morreram realmente vão ficar mortos, acredito eu. Então ela começa a partir para cima do Morris com toda a sua força. O Morris vê que ela tá muito mais rápida, que ele não consegue mais destruir o corpo dela. Mas não é que ele não consegue destruir o corpo dela, é porque não existe mais corpo para ele destruir. Ela é a própria mana. É como se ela ficasse intangível, assim como os demônios gêmeos que o Asta derrotou. E o fogo da Mereoleona ficou tão forte que agora a regeneração de Morris não está mais nem funcionando. E a Mereoleona soca ele tanto que ele é interrompido bem na fala dele, que ele fala: eu, o escolhido por Deus. E acaba ele morrendo. E ela fala: eu não me importo com Deus, mas isso será uma fonte de encorajamento para os humanos, é o que eu desejo. E o capítulo termina, e lembrando que o próximo capítulo será apenas em agosto. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe, e eu vejo vocês, não em agosto, espero postar mais antes, então. Eu vejo vocês em breve.